Pessoal, beleza? Então hoje vamos fazer aqui um vídeo para explicar um pouquinho do porquê foi o Renault Clio que foi o carro que eu optei por comprar. Tinha, eu tinha feito carros para ver e analisar, só que eu comecei a peça alguma coisa muito antiga, eu ia ter que fazer muita manutenção no carro. Para mim ia ser uma coisa complicada, porque eu não tenho um mecânico próprio. Então o que aconteceu? Eu cheguei a olhar Monza, falei, e o carro que equacionava, os carros que equacionavam melhor aquilo que eu procuro, um câmbio automático e um certo espaço, no de 2006, vocês já teriam 10 anos de uso, que você entra GXE e o Citroën Picasso 307, a linha 307C, e tinham alguns Peugeot 206 7 com câmbio automático também aparecendo. Mas meu medo pela ação de não ter sido feita adequadamente me fez tendo desses carros. E eu fiquei pensando, pô, ou eu queria alguma coisa dessa maneira, ou eu ia querer alguma coisa um pouco mais carro, mais chega com esse carro, desculpa, mais nova com esse carro e que me desse. Ele fez uma mega revisão, isso eu vou comentar em outro vídeo, inclusive da retirada do insufilme, tudo, das rodas, enfim. É... Aí no final das contas eu equacionei os carros que, pelo valor que eu tinha, era o Renault Clio, como esse, o Volkswagen Gol da geração duas portas, tá? Aparecendo para mim, o Palio Fire e deixa eu ver se eu me lembro, eu não cabia dentro do carro, porque ele é muito baixo o teto do carro e eu não conseguia ficar dentro do carro, legal. Então, aí eu fui ver, né, os carros. A diferença desse Renault para por exemplo, um Palio Fire peladinho, sem ar-condicionado, sem direção, do mesmo ano desse carro, era em torno de 3, absurda. Então, eu comecei a considerar. Aí o que aconteceu? Eu ia ver um Gol em Teresópolis, sem ar e sem direção. Eu tinha gostado do carro. Geração 4, 2013, entre aspas, 2014. Quem fez modelo 2014, apesar do carro não poder ter airbag, porque a Renault também fez isso com o Clio. E depois tirou de linha, obviamente por conta da falta do airbag. Olhar o carro, mas acabou. Aí fui ver o carro, gostei do desempenho, como eu já tinha tido uma boa relação com o carro com esse motor, que nesse carro fica muito melhor, porque ele tem uma relação de marchas mais longa. Uma das características na hora que você saísse com o carro, porque era muito curto, né? Esse não, você consegue troca de marchas macia. É uma característica para vocês que, apesar de ser manual, isso foi uma coisa que gostei muito. Olha aqui, eu estou muito perto, eu tiro a mão de mim e eu não desencosto o meu ombro da marcha. Então isso é muito confortável, mesmo o carro sendo manual. Então o carro ele tem um handling, uma posição muito bem feita, apesar de ser um carro historicamente antigo, né? Em termos de projeto, é um projeto de 99, que esses outros que eu falei, porque o Palio é de 96, as nuances ainda do Uno Mille, e o Gol G4 é de novo a ideia do projeto. Então esse carro ele é muito mais moderno nessa ação. Então acabou sendo o Clio. Aí, como eu tive com os outros Logans, eu gostei muito dos outros carros, pelo Renault mesmo, porque eu tinha gostado e é muito bom o carro. Não ter assistência hidráulica, isso é uma coisa que eu achei muito curiosa. É muito leve e muito fácil de manobrar. Você só tem que mexer um pouco atrás. E ao contrário do Palio, o Palio Fire 10 0 km, você tinha uma folga na direção. Você fazia isso com o volante, o carro não fazia nada, tá? Para vocês terem a noção. Esse não, esse daqui ele é bem direto, ele tem só 4 voltas entre batentes, ou seja, uma direção tão desmultiplicada quanto a de um Etios. Então é uma caixa de direção desse carro, mesmo sem assistência hidráulica. Então eu acabei optando, por quê? Por ter um carro mais novo, esse carro está com 30. A maioria dos outros carros tinham mais de 100 mil quilômetros, a média de 1.000 quilômetros, ou seja, teria muita coisa para fazer. Eu observava os carros, e isso é uma característica do carioca em si, é muito difícil você achar um bom. Então quando você vê uma pessoa que é zelosa, a quantidade dos pneus que ela coloca, você vê como está o estado da suspensão, o estado do interior do carro. Não estava muito bem cuidado quando ele chegou para mim, não. Era uma pessoa esculachada, mas baixa, e o tempo que a pessoa ficou com o carro foi pequeno, relativamente meio, então ela não conseguiu acabar com o carro e eu com muita facilidade. Entendeu? Mas aí isso é coisa para eu contar em outro dia. Foi por isso que eu acabei optando pelo Clio, porque é um carro que anda Gol G4, anda melhor que qualquer 1.0, acho que até hoje, a exceção do Uno Mille, obviamente, mas o Uno Mille era uma caixinha de fósforos ultra leve, né?
E um carro que gira gostoso, a posição de dirigir dele é muito boa, o campo visual dele é muito bom, ele é fácil de estacionar, é prático e principalmente é o carro mais econômico do país. Então a média que eu tenho feito de gasolina com o ar-condicionado LED tem sido de 14,5 km por litro. Isso para mim é incrível, é muito, muito bom. Então é isso que eu queria falar com você. Um Renault Clio, esse Clio Authentic aqui. Depois a gente continua falando, eu estou testando outros formatos, né? Vocês estão vendo hoje, eu descobri que minha câmera faz uma frontal traseira, então eu posso filmar o carro e vocês podem me ver ao mesmo tempo. Então a gente vai descobrir novos formatos de vídeo para a gente conversar. Curtam, compartilhem, escutam aí embaixo, me perguntem. Tudo que eu vou fazer sobre esse carro. Mas esse carro principalmente vai utilizar gasolina. Esse motor ele não melhora muito com álcool em termos de desempenho. Então o consumo acaba não valendo a pena. Mas aí é coisa para a gente discutir em outros vídeos, tá ok? Então valeu, pessoal.